Beleza? Dando continuidade aqui, né? A nosso raciocínio lógico, perfeito. Estamos aprendendo a como ler, escrever os símbolos, expressar os pensamentos, correto? Bem tranquilamente. Porque, por exemplo, quer ver, eu lembrei até de uma prova agora. Prova do Banco Central, Bacen, nível superior, né? Feita agora em 2013, pela Banca CESP. Gente, cada argumento, se você pegar essa prova, gigantesco, as proposições gigantescas. A pessoa lia e falou, meu Deus do céu, cadê o operador lógico? Cadê o conectivo? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ou seja, eu quero fazer assim com vocês. Ah, mas minha prova é para tribunal, é mais tranquilo. Não tem problema. Vai aprender lá em cima, para quando a gente pegar as provas mais tranquilas, ó, fazer uma vez só o curso. Não é verdade? Aprender de uma vez só, sem muito macete. Não, aprender os métodos. Aprender o que é o correto. Ah, Josmar, mas dentro da filosofia, é assim que pensa na filosofia? Porque eu quero que você tenha condições de pegar uma prova tranquila, uma prova complexa e que acerte todos os itens para mim. Perfeito? Correto? Assim é a ideia. Então, nessa parte aqui de linguagem, perfeito. E cada parte nós iremos pegar o que é melhor. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora, vamos simbolizar algumas provas bem atuais. Para você ver como é que já começa a aumentar as proposições e eu quero mostrar para você. Beleza? Aí depois, Osmar, já aprendi a ler e escrever perfeitamente. Ah, agora sim. Agora vamos aplicar as tabelas. Vamos aprender como você aplica os operadores lógicos. Como é que eu vou interpretar isso. Beleza? Vou treinar as tabelas e ao mesmo tempo já aproveitar e aprender 3 conceitos importantíssimos. Então, um passo atrás do outro. Beleza? Vamos lá comigo. Olha só essa provinha aqui, ó. Tá? Prova atual. Boa. E fala o seguinte. O exercício da atividade policial exige preparo técnico adequado ao enfrentamento de situações de conflito e ainda conhecimento das leis vigentes, incluindo interpretação e forma de aplicação dessas leis, nos casos concretos. Sabendo disso, considere como verdadeiras as proposições seguintes. Então, eu vou considerar as proposições seguintes sendo verdadeiras. Então, nós temos aqui a proposição P1, nós temos a proposição P2, P3 e P4. Provinha da Polícia Civil do Estado do Ceará, nível superior, prova de 15 itens, prova puxada, prova difícil, prova boa. Primeiro passo é o seguinte nessa prova, eu tenho que saber simbolizar P1, P2, P3 e P4, Josimar. Ah, se eu simbolizar errado, você comprometeu os seus itens. Então o primeiro passo é saber ler e escrever, beleza? O primeiro passo é saber simbolizar os pensamentos. E não pense em, isso eu já sei, não sabe não. Tá aprendendo agora comigo. Beleza? Aquele negócio assim, o jardim é florido, então o passarinho voa. Aquelas questões não caem mais. Cai assim, ó. Olha que é P1 aí, ó. Ó P1, ó. Se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Eu tenho se, então. P2. Se não tem informações precisas ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. P3. Se está em situação de estresse, se está em estresse e outro operador não teve treinamento adequado, então, que está implícito, não apareceu então, mas eu sei que aqui tem um então, ó. Então, o policial se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões. P4. Se teve treinamento adequado e se dedicou nos estudos, se teve treinamento adequado e se dedicou nos estudos, então o policial tem informações precisas ao tomar decisões. Então nós vamos simbolizar essas proposições aqui, beleza? Vamos lá comigo. Eu quero simbolizar quem é P1, quem é P2, quem é P3 e quem é P4. E uma dica que eu dou para você, uma dica é qual? É você usar as iniciais das frases, para que você não precise voltar o tempo inteiro no texto. Então P1 fala assim, ó, se deixa dominar pela emoção, então o policial toma decisões ruins. Decisões ruins. P2, se não tem informações precisas ao tomar decisões, então assim, se não tem informações precisas,
Então, o policial toma decisões ruins. DR. Beleza? Não IP, não informações precisas. DE, dominar pela emoção. P3. Se está em situação de estresse, chama de estresse, e não teve treinamento adequado, não terá treinamento adequado, então, ó, o se então é mais forte do que o e, Josmar? É. Então, o se então traz o pensamento principal. Tudo para trás é antecedente. Por isso eu coloquei esse parênteses aqui, ó. Correto? Então, o que acontece? Então, o policial se deixa dominar pela... Dominar... Não, então, o policial se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões. Dominar pela emoção. Vou chamar de 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 novo, porque lá no começo, ó, eu chamei de DE. Então, tem que ser a mesma proposição e a mesma simbologia. Se é a mesma proposição também aqui, ó, é a mesma simbologia. P4. Se teve treinamento adequado, então TA, né, ó, porque, ó, não teve treinamento adequado, não TA. Então, teve treinamento adequado, agora vai ser o quê? TA. E se dedicou nos estudos. Eu vou chamar de ES, porque esse E aqui em cima é estresse. Para não confundir, eu chamo ES. Então, condicional. Coloquei um parênteses para que você possa perceber que é o meu antecedente. Então, o policial tem informações precisas ao tomar decisões. Tem informações precisas ao tomar decisões. Beleza? Então, Josmar, agora sim, simbolizei, né? Simbolizei as minhas proposições. O comando falou que considere elas que verdadeiras. Prestar atenção na linguagem, prestar atenção no comando, tá? Prestar atenção, gente, em cada detalhe. Beleza? Ah, Josmar, faz aí INSS. Beleza. Se basear no último edital foi da Fundação Carlos Chagas, por exemplo. Perfeito. Beleza? Ah, INSS 2008 quem fez? Ah, foi o CESP. Perfeito. Ah, foi para a Polícia Federal, Josmar. Perfeito, é isso aqui mesmo. Beleza? Ministrei um curso Estado de São Paulo, ano retrasado para a polícia. Perfeito. Ah, lá fui para a delegada civil. Os primeiros colocados foram meus alunos. Por quê? Porque tem que ser assim. Tem que saber quem é antecedente, tem que saber quem é consequente, tem que saber qual é o operador mais forte, tem que saber que ele traz o pensamento principal. Porque lá na frente, independente da banca, independente do nível da prova, eu vou saber responder. Beleza? Nada de muita historinha, mas muito macete. A ideia é saber o que é mesmo. Filosofia pura. Aí você mata as questões. Por exemplo, prova da ANPAD, concursar. Assim, é uma prova que nós temos, que as pessoas que se formam em administração, elas fazem essa prova da ANPAD, acho que são 60 questões. Matemática financeira e raciocínio lógico. Certo? E questão nível lá em cima. Perfeito? Já iniciei um curso para algumas pessoas na época. Tá? Porque, ó, são algumas universidades federais que fazem essa prova e é assim que a gente estuda. Beleza? Perfeito? Vamos continuar. Vamos simbolizar agora outra prova. Essa aqui, ó, foi até da PF. Um jovem ao ser flagrado no aeroporto portando certa quantidade de entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir. Premissa 1. Então nós temos aqui as premissas também, que mais na frente você vai... Mas por que premissa, né? Porque eu vou te explicar depois que dentro de um argumento, algumas proposições são denominadas premissas e outra é chamada conclusão ou tese. Tá bom? Isso mais na frente, quando eu vou falar sobre argumentação lógica e inferência lógica. Então, ó, nós temos a premissa 1. Eu não sou traficante, vírgula, eu sou usuário. Eu não sou traficante, vírgula, eu sou usuário. O que eu entendo aqui, Josmar? O que eu entendo? Cadê o conectivo? Eu não sou traficante, não ter, por exemplo. Eu sou usuário, vou chamar de U. Mas cadê o operador lógico? Então, nessa hora aqui, nesse momento, que vem a sua experiência de prova, que vem aquele aluno que faz mais questões, tá? Pode ficar tranquilo que no nosso curso aqui eu vou disponibilizar um material bacana demais para vocês, belezinha? Um material com todas... algumas questões nós já fizemos, tá, nesse material, e outras que nós não fizemos também. Tem gabarito certinho lá para você treinar, beleza? Aí essa prova que aconteceu no ano de 2012, né? Aí quando foi outro ano depois, ano passado, na verdade 2014,
Aí vem lá uma prova e fala bem assim, ó. Não basta a mulher de César ser honesta, vírgula. Ela precisa parecer honesta. Mesma questão. Então quem fez essa, depois de um ano e pouco, se deparou com essa outra prova, assim, opa, a questão parece com aquela lá. E lá eu aprendi que aqui, vamos voltar aqui. Aqui fala o seguinte, ó. Eu não sou traficante, mas eu sou usuário. Então aqui, ó, nós temos uma conjunção. Não aparece? Não, mas dá a ideia de uma conjunção. Beleza? Prestar atenção nisso. Premissa 2. Se eu fosse traficante, né, ó, se eu fosse traficante, então, né, tá implícito então, estaria levando uma grande quantidade de drogas e a teria escondido. Premissa 3. Como sou usuário? Como? Dá ideia de quem, gente, esse como? Que é nessa hora que você vai determinar alguns itens lá na frente. O que ele quis dizer aí? Como sou usuário e não levo uma grande quantidade de drogas, né? Não escondi a droga. Esse como dá ideia de quê? Dá ideia de se, então. Se sou usuário e não levo uma grande quantidade, então não escondi a droga. Então prestar atenção que esse como aí deu uma ideia de condição, Josmar. Então se ele deu uma ideia de condição, tá percebendo? Ah, tô acostumado só com os termos convencionais, o se então, né? Só o e. Não. São provas atuais, tenho que conhecer os termos que estão acontecendo, tenho que saber interpretar, tenho que saber simbolizar. Beleza? Então, ó, como da ideia de se então, aquele da ideia de se então, aquele que trabalha com o que gosta, está sempre de férias, prova do SERPRO, né? Quem tem dinheiro não compra fiado, prova da ESAF, beleza? E assim vai. As bancas estão cada vez mais inovando. Por quê? Porque raciocínio lógico hoje em dia não é novidade. Então, como é que eu posso estar selecionando? Aumentando a complexidade das questões. Beleza? Então, ó, esse como dá a ideia de se então. Se sou usuário e não levo grande quantidade de drogas, então não a escondi. Beleza? E nós temos a conclusão que fala se eu estivesse levando grande quantidade de drogas, então, né? Tem um então aqui, ó, tá implícito. Então, correto? Então, vou pagar aqui, vou colocar direitinho. Então, não seria usuário. Vamos simbolizar isso aí agora? Vamos lá? P1, premissa 1, premissa 2, premissa 3 e a nossa conclusão. Premissa 1. Eu não sou traficante, chamar de não ter. Mas, da ideia de e, mas eu sou usuário. P2. Se eu fosse traficante, se ter, então estaria levando uma grande quantidade de drogas e a teria escondido. Ó, o se então é mais forte, separei, né, ó, como o se então é mais forte, separei em antecedente e consequente, porque o se então é mais forte do que o e. Perfeito. Vamos continuar. P3. Como não sou usuário, então, como sou usuário, né, então, se sou usuário e não levo uma grande quantidade de drogas, então não escondi a droga. Conclusão, se eu estivesse levando uma grande quantidade, drogas, né? Então, não seria usuário. Então, nós temos aí, né? Essas proposições. Tudo é proposição, mas algumas delas são premissas e a última é uma conclusão. Beleza? Mas essa aqui para a gente finalizar, que eu achei interessantíssima essa questão. Foi uma provinha do MPU, tá? Muito bem feito o item, demais até. Essa prova foi de nível médio, porém foi muito mais difícil que muitas provas de nível superior. Também, né, MPU. Então, olha só. Nos termos da Lei 8666, né, licitações de 93, fala assim, ó. Fala bem assim a lei, ó. Fala assim, ó. É dispensável a realização de nova licitação quando, olha quem apareceu aqui, Josimar, o quando, que dá a ideia de quê? Condição. Então, é dispensável a realização de nova licitação quando dá a ideia de si, né, Josimar?
É verdade. Se não aparecerem interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Considerando apenas os aspectos desse mandamento atinentes à lógica, olha só que interessante. Considerando apenas os aspectos, né, desse mandamento atinentes à lógica, você não vai interpretar a lei 66, né, 8666. Ah, mas eu sou tão bom em administração. Não, aqui é raciocínio lógico. Eu vou interpretar ela de acordo com a lógica. A lógica formal não se detém com o conteúdo da informação. Beleza? Então, continuando, fala assim, ó. Considerando apenas os aspectos desse mandamento, atinentes à lógica, e que ele seja cumprido se e somente se, esse se e somente se dá a ideia de que condição necessária e suficiente, obrigatoriamente, correto? Ó? E que esse mandamento seja cumprido obrigatoriamente, né? Se a proposição nele contida, a proposição P for verdadeira. Legal. Então, quem é a proposição? Quem é essa proposição P? Começa aqui, termina aqui. Então, ó, é dispensável a realização de nova licitação. Olha só que bacana, vamos colocar aqui para você ver. Chamar a proposição P. Vamos escrever primeiro, resumir, depois a gente simboliza. É dispensável a realização de nova licitação. É dispensável, vou chamar de D. D. Quando, eu não estou simbolizando não, estou só resumindo. D, eu chamei que é dispensável a realização de nova licitação. Esse quando, eu deixei quando aqui mesmo. Quando não aparecerem interessados, e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Então, não pode ser repetida. Eu não simbolizei ainda, vou simbolizar agora. B, proposição P. Nós vimos que o quando dá a ideia de si, né? E nós vimos também, Josimar, que o se, que é o se então, que é o condicional, é o único operador que não possui a propriedade comutativa. E que o se, Josimar, ele anuncia o antecedente. Então, nessa prova aqui, que é uma prova muito bem feita, foi feita em 2013 pelo CESP, tá? Perfeita nessa parte aqui. Ele quis mostrar o seguinte, esse se, ele vai anunciar quem vem primeiro. Então, na simbologia, para eu poder responder os itens, né, para poder julgar os itens, o primeiro passo na prova é saber o quê? Simbolizar e escrever. Então, se não tem interessados e não pode ser repetida, então será dispensado. Agora, a partir daqui, ó, eu começo a minha prova. Poderia ser outra banca? Poderia, né? Com certeza. Fundação Carlos Chagas, ESAF, né? FGV, Sesgran Rio. Poderia. E eu tenho que saber escrever. Eu tenho que saber simbolizar. Poderia ser Fundação Universo? Poderia. Até mesmo que a Fundação Universo agora está começando a fazer prova de assertivas, né? Então, beleza aí, ó. Essa é a linguagem. Belezinha? Então é importante você perceber o seguinte. Você perceber como é importante a linguagem. Então, Josmar, agora fizemos o quê? Nós aprendemos a ler e escrever. Então, por etapas. Já vimos que são as tabelas, agora treinamos só a linguagem. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos treinar as tabelas. Beleza? Nós iremos treinar as tabelas verdades. Mas eu vou aproveitar para ganhar tempo o seguinte. Ao mesmo tempo que nós iremos fazer aqui, construir tabelas, né? Ver quantas linhas, como é que eu vou valorar, quais são os resultados, eu vou aproveitar com você e fazer o seguinte, eu vou te ensinar 3 conceitos também, que cai bastante nas provas, que é tautologia, contingência e contradição. Porque esses 3 conceitos, tautologia, contingência e contradição, eles estão ligados a quem? Eles estão ligados aos resultados, às interpretações fornecidas pelas proposições compostas. Então, tem uma proposição, nós sabemos que interpretar aqui dentro é falar o quê?
se é verdade ou se é mentira, beleza? Se é verdade ou se é mentira. No final, eu vou separar um bloco pra gente, né? Que assim, eu quero que fique perfeito esse nosso curso aqui. Então assim, no ano 2014 nós tivemos uma provinha do Sebrae, né, nível superior, onde o CESP ali colocou a lógica trivalente. Josimar, algo separado, algo bem, assim, uma exceção mesmo. Achei interessantíssimo, né? Até pesquisei para ver o que era dentro da filosofia e achei interessante, tá? Então, depois, mais na frente, eu vou separar um pouquinho para nós falar um pouquinho sobre essa lógica trivalente. Josimar, é comum? Não é. Mas se um dia acontecer como aconteceu, eu quero que você saiba, beleza? Porque lá na lógica trivalente fala o seguinte, que um pensamento, ele pode ser verdadeiro, ele pode ser falso, ele pode ser incerto. E aí vai contra uma das leis, né, do pensamento ou contra um dos princípios fundamentais da lógica proposicional. Beleza? Porque mais na frente eu vou mostrar para você que a lógica proposicional ela possui 3 princípios. Né? São 3 princípios que fazem com que o meu pensamento se desenvolva de maneira certa. Isso eu vou comentar isso quando eu falar sobre verdades e mentiras. As questões sobre verdades e mentiras. Porque essas questões de quem mentiu, quem é culpado, quem matou, quem não é macete. É a aplicação das 3 leis do pensamento. Beleza? E tem até alguns contextos, tem até algumas aplicações disso dentro do direito. Correto? Tem algumas aplicações dessas 3 leis do pensamento. Ou princípios fundamentais da lógica proposicional, que é o termo dentro da filosofia. Tá? Então, assim, depois, essa lógica trivalente eu quero falar um pouquinho para vocês. Mas nesse momento aqui, são as tabelas verdade. Vamos construir, vamos aprender a construir direitinho. E ao mesmo tempo que nós iremos construir, nós iremos estar aí conceituando alguns tipos de tabelas verdades. O que é uma tautologia, o que é uma contingência, o que é uma contradição. Mas também eu quero também buscar outro caminho. Porque na provinha do CAD agora, 2014, uma prova muito bem feita, nós tivemos lá uma proposição que era desse tamanho. Não vai estar no seu material. Desse tamanho, gigantesca. Que tinham 4 proposições simples. Aí fala assim, é tautologia? Na boa. Imagine você construir uma tabela verdade com 4 proposições simples. Nós vimos o que em aulas passadas? Que para eu construir uma tabela verdade, o primeiro passo é o seguinte. Quantas linhas que eu vou ter nessa tabela? Como é que se calcula o número de linhas? 2 elevado a n. 2, base, lógica bivalente. Elevado a n, número de proposições simples. Se eu tenho 4 proposições simples, 2 à quarta, 16. Você acha que você vai ter tempo na prova para construir uma tabela com 16 linhas? Não. Então, nesse momento, de novo, vamos aprender o básico, o que todo mundo sabe, tranquilo. Aí depois eu quero por outro caminho. Aí eu vou fazer você ser diferenciado, né, em função da concorrência. Beleza? Saber o que eles sabem e o que eles não sabem. Esse é o nosso objetivo aqui. Josmar, vamos fazer em uma linha. E ele? Vamos fazer em 16. Deixa eles à vontade. Essa é a jogada. PRF, Civil, CAD. Provinhas aí. Provas da ISAF da Receita também. Área fiscal. Algumas provas ótimas da ISAF iremos fazer também. Para você perceber. Tá beleza? Vamos então aqui comigo? Vamos treinar as tabelinhas agora. Então, ao treinar as tabelas, é o seguinte aqui, ó. Coloca assim, ó. Construção de tabelas verdade. Beleza? Então, construção de tabelas verdade. Então, o primeiro passo é o seguinte. Nós sabemos que o número de linhas, só para relembrar, o número de linhas é dado por quem, Josimar? Dentro da lógica bivalente. 2 elevado a n. Porque quando eu for separar aquela aulinha que eu te falei, a lógica trivalente não vai ser 2, vão ser 3. Vai ser 3 elevado a n. Porque lá a proposição pode ser verdadeira, falsa ou incerta. Então não é uma lógica bi, é uma lógica trivalente. Mas isso depois em uma aulinha separada. Tá? Então, ó, n é o número de linhas. 2 elevado a n. Então, eu vou colocar aqui ó, o seguinte. Josmar, vamos colocar algumas proposições aqui? Vamos. Então, ó. Colocar assim, 1. Construa as tabelas verdade
das proposições compostas abaixo. 2 pontos. Então, construa as tabelas verdade das proposições compostas abaixo. Então, vou chamar a letra A. P e Q. Então, P o Q. Beleza? P e Q, então P o Q. Vamos lá. Primeiro passo. 2 elevado a n, para eu saber quantas linhas eu vou ter. Beleza? Nós temos quantas proposições simples aí, Josmar? Nós temos quantas proposições simples? Nós temos P e Q. Então, nós temos 2 proposições simples, tá? É o P e o Q. Então, 2 ao quadrado, 4 linhas. Temos 4 linhas. Depois, vamos construir a tabela. Primeiro passo, eu vou construir as proposições simples. Quem são as proposições simples? P e Q. Certo? Quantas linhas? 4 linhas. 2, 3, 4. Conectivo mais importante. Aqui no caso é o centão, que ele é o mais forte, traz o pensamento principal. Então eu vou construir o antecedente, P e Q. Vou construir o consequente, P ou Q. E por último eu vou construir toda a proposição composta. P e Q, então P ou Q. Agora sim, para 2 proposições simples, quais são as nossas possíveis valorações? Temos o seguinte: verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Josmar, tem que ser nessa ordem? Não, já falei que não precisa. Eu tenho que ter as 4 possibilidades. Porque para 2 pensamentos, ou ambos são verdadeiros, ou ambos são falsos, verdade, falso ou falso, verdade. Beleza? Aí vem a tabela aí. No E nós aprendemos o quê? Que no E só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, ó, V e V, V, V e F, F, FV, F, FF é o F. Tabela OU. No OU, Josimar, para ser verdade, basta uma verdade. Então, ó, V ou V, V, V ou F, V, F ou V, V, F ou F, F. Já tem o meu antecedente, já tem o meu consequente. Aí presta atenção, a leitura da onde? Do antecedente para o consequente. Eu posso ler o contrário? Não, porque assim então. Vamos lá então, ó. Se V, então V, V. Se F, então V, V. Opa. Se F, então V, V. Se F, então F, V. Deu tudo o que, Josmar? Verdadeiro. Porque no se então só é falso se for VF. Vera Fischer. Ah, Josmar, eu percebi que deu tudo verdadeiro. Aí você já aproveita e faz o quê? Um novo conceito. Chama-se o que é isso? Tautologia. O que é uma tautologia? Vou digitar para você. Copia aí, vai lá. O que é tautologia? Tautologia é o quê? Coloca assim, ó. Proposição composta. Então, coloca aí, tautologia, 2 pontos. Escreva. Tautologia, proposição composta, que será sempre verdadeira, independente dos valores das proposições simples que a compõem. Então, tautologia é quando eu tenho uma proposição composta que as suas interpretações são sempre verdadeiras, independente dos valores das proposições simples que compõem essa proposição composta. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, vamos aqui de novo. Eu tenho o que, Josmar? Eu tenho que o resultado é todo... Opa, peraí. É todo verdadeiro. E se é todo verdadeiro, Josimar? É uma o quê? É uma
tautologia. Tudo verdadeiro. Belezinha? Fechar esse bloco de novo aqui. Vamos construir mais algumas tabelas verdades e aproveitar para aprender mais alguns conceitos. Já vimos tautologia, daqui a pouco a gente continua. Vamos lá.